Se você é do tipo de pessoa que na menor oportunidade que tem, pega as malas e parte em rumo de um lugar especial, então você deve estar desesperadamente por uma viagem após esses últimos 2 anos de pandemia que vivemos. É importante salientar que a situação da questão de viajantes vem evoluindo constantemente em todo o mundo. As restrições antes impostas aos poucos vêm melhorando, abrindo as portas para quem quiser viajar e desfrutar dos lugares mais especiais que temos no nosso planeta, mas sempre com os devidos cuidados. Então pesquisamos os melhores lugares para se viajar depois da pandemia. Então vamos conhecer os lugares mais recomendáveis para se viajar após a pandemia, e já deixa seu like, e se inscreva no canal Trip Mania. E fique por dentro de dicas de viagens, passeios e muito mais. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul, e mesmo assim ela tem paisagens únicas, e você já pode começar a planejar a viagem para lá. Depois de um longo período fechado devido à pandemia do Covid-19, o país finalmente reabriu suas fronteiras para turistas estrangeiros, e ainda promete retomar sua posição de destaque como um dos principais destinos turísticos da América do Sul. A região de Mendoza tem algumas das melhores vinícolas do nosso continente. Um pouco mais ao sul, você encontrará a Patagônia, que traz uma combinação de neve e frio, que vai fascinar os amantes desse tipo de clima. Você poderá também aproveitar para esquiar em Bariloche nas maravilhosas pistas de esqui, mas apenas no inverno. A capital argentina é repleta de bons restaurantes e pontos turísticos de parada obrigatória, como o tradicional bairro de La Boca. Aproveite a rica fauna marinha, que se encontra em Puerto Madryn, e sua paisagem privilegiada e única. Se a Argentina entrar no roteiro turístico, é importante saber que todos os estrangeiros que entrarão no país deverão apresentar uma apólice de seguro viagem com cobertura específica para a Covid-19, incluindo serviços de internação, isolamento ou transferências médicas para positivados. A Costa Rica é cercada pelo Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, e atrai ecoturistas há décadas, principalmente pela sua rica biodiversidade e a sua vida selvagem que se encontra por toda parte no país. A economia da Costa Rica, principalmente a indústria hoteleira, foi extremamente afetada pela pandemia, mas com a reabertura do turismo no país, todos esperam que aos poucos tudo volte ao normal. Neste país você vai encontrar praias incríveis, com águas azuis de beleza rara, além de muitas áreas de conservação, e para os mais aventureiros, esportes radicais. Você poderá conhecer as civilizações antigas que habitaram a região, visitando o Museu Nacional, e também vai poder caminhar na borda da cratera de um vulcão, no Parque Nacional Vulcão Poás. Não tem como não mencionar a Costa Rica, que é um dos países mais felizes do mundo, e quando estiver visitando o país você vai se sentir praticamente em casa. Tamanha é a hospitalidade das pessoas. O governo da Costa Rica não solicita a apresentação de teste de diagnóstico de Covid-19, nem impõe a obrigação de quarentena como requisitos de entrada no país, apenas vacinação contra a febre amarela. Brasileiros precisam de um passaporte válido, e não há necessidade de visto. A Índia é um destino enorme e diversificado, rodeada por 7 países diferentes, sem mencionar o Mar Arábico e a Baía de Bengala. Significa que há muitos lados diferentes para o país. A Índia é um país que, quando você o visita, acaba te conquistando. É um país antigo que está mergulhado em uma rica história. Uma pequena amostra dessa impressionante nação de mais de 1 bilhão de habitantes são as dezenas de idiomas e religiões. E visitando os palácios opulentos do Rajastão no norte, e nas praias tranquilas e descontraídas de Kerala, a Índia é um país enorme que tem uma arquitetura exótica, diferente de tudo que você já tenha visto. Se você é alguém que está procurando um destino que seja diferente de tudo que já viu, a Índia é o lugar que você está procurando, pois é um país de extremos e contradições. As cidades de Delhi, Agra e Jaipur são as mais conhecidas, mas nem por isso deixe de visitar a cidade azul de Jodhpur, e também a cidade de Udaipur, com seus lagos magníficos. Para os entusiastas de história, as cavernas de Ellora é parada obrigatória. E caso você queira saber mais sobre turismo na Índia, assista nosso vídeo que dedicamos para falar só sobre a Índia.
Os viajantes que chegam à Índia e que estejam totalmente vacinados não precisarão mais apresentar um resultado negativo no teste RT-PCR. Além disso, os viajantes não serão obrigados a ficar em quarentena na chegada ao país. A Áustria é um país na Europa Central, com aldeias nas montanhas, arquitetura barroca, história imperial e um relevo alpino acidentado. Viena é cortada pelo rio Danúbio e abriga os palácios Schönbrunn e Hofburg. Entre outras regiões de destaque são a Floresta da Boêmia, ao norte, o Lago Traussee, e vinhedos em encostas ao leste. Sua localização que faz com que a locomoção seja fácil para conhecer outros países também. Os atrativos turísticos oferecidos são tão variados que o país é considerado um dos destinos mais versáteis para os viajantes. As cidades austríacas têm belíssima arquitetura, sendo possível em muitas delas presenciar a beleza das montanhas e do relevo alpino, que são um espetáculo à parte. Dentre os diversos atrativos do país, você pode optar por se aventurar em um rafting em meio à natureza, e até mesmo fazer um percurso dentro de uma mina de sal. Os viajantes não vacinados vindo do Brasil precisam apresentar um teste RT-PCR em até 72 horas, ou teste rápido de antígeno negativo, antes de partir para a Áustria. Visitantes totalmente vacinados com certificados de vacinação aprovados não precisam apresentar teste negativo para a Covid-19. A Croácia é um pequeno país europeu, que além do território continental, conta com mais de 1.000 belíssimas ilhas na sua costa. Localizada na região dos Balcãs e banhada pelo Mar Adriático, a Croácia faz fronteira com a Eslovênia, Hungria, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, além da fronteira marítima com a Itália. A costa da Croácia tem um clima mediterrâneo, que resulta em verões mais quentes e secos, e no inverno mais ameno. Já o interior do país, por estar separado da costa pelos Alpes, apresenta verões quentes e invernos frios com neve. Além de ser famoso por suas festas e baladas animadas, o país também chama atenção por suas fortalezas e muralhas bem conservadas. Além de abrigar uma das cidades medievais mais bonitas do mundo, a cidade medieval de Dubrovnik. Vale lembrar que a alta temporada por lá coincide com o ápice do verão, nos meses de julho e agosto. E essa é a época ideal para os viajantes mais animados que gostam de agito, baladas e buscam as animadas festas da Croácia. Os viajantes que apresentarem um certificado válido de vacinação completa contra o Covid-19 estão isentos de teste negativo, sendo que a dose final deve ter sido administrada pelo menos 14 dias antes da partida, e não mais de 9 meses. A Romênia é um país do sudeste europeu, que é conhecido pela região florestal da Transilvânia, cercada pelos Cárpatos. Entre suas cidades medievais preservadas está Sighisoara, e na região há muitos castelos e igrejas fortificados, com destaque especial para o Castelo de Bran, no topo de um penhasco. A Romênia é um destino pouco incluído nas listas de viagens, e é justamente por isso que quando os habitantes locais descobrem que você é um estrangeiro viajando pelo país, não hesitam em tratá-lo com muita hospitalidade, oferecendo comida, informação, uma boa conversa, e fazendo questão de mostrar o quanto os estrangeiros são bem-vindos. E não podemos deixar de mencionar o famoso Castelo do Drácula. A verdade é que o castelo não é bem do Drácula, mas na verdade pertenceu ao príncipe Vlad Tepes, também conhecido como Vlad Dracul, que acabou servindo de inspiração ao escritor Bram Stoker, e segundo a lenda, ele era chamado de Vlad, o Empalador, pois foi um torturador bem famoso naquela época. As lendas se espalharam, e como os romenos são muito supersticiosos, as histórias de espíritos malignos e vampiros surgiram a partir dessa figura histórica. Os viajantes estão obrigados a apresentar um certificado internacional válido para vacinação contra a Covid-19, e a dose final deve ter sido administrada pelo menos 14 dias antes da partida. A Grécia é um país do sudeste europeu, com milhares de ilhas espalhadas pelos mares Egeu e Jônico, e que teve bastante influência na antiguidade.
A nação é considerada o berço da civilização ocidental, e a cidade de Atenas, que é sua capital, conserva monumentos como a Acrópole, datada do século V a.C., onde também fica o Templo Partênon. A Grécia também é conhecida por suas praias, como Santorini com suas areias escuras, e os festivos complexos hoteleiros de Mykonos. Uma das características deste lugar é o calor humano que é notável quando se chega no país. As pessoas na Grécia costumam ser muito hospitaleiras e amigáveis, o que faz com que os estrangeiros sintam-se em casa. Na Grécia você vai mergulhar em um destino místico, cheio de histórias, e com templos construídos há milênios, que ainda despertam curiosidade de todos no mundo todo. Eles influenciaram o mundo com suas ideias que se tornaram base para a fundação de muitas sociedades ocidentais. E não podemos esquecer das muitas ilhas paradisíacas, praias belíssimas, vilarejos charmosos, que foram construídos em regiões montanhosas na costa do país. Além de uma culinária maravilhosa, os viajantes estão sujeitos ao teste de PCR randomizado ou teste de antígeno na chegada. A Inglaterra é o local de nascimento de ícones como Shakespeare e dos Beatles. É um país nas Ilhas Britânicas que faz fronteira com a Escócia e o país de Gales. Sua capital é Londres e está situada às margens do rio Tâmisa, que abriga o Parlamento Britânico, o Big Ben e a Torre de Londres, que remonta do século XI. A Inglaterra é um dos países mais visitados no mundo. Com fortes tradições e uma estrutura muito moderna, o país tem uma bagagem histórica fortíssima, participou de grandes batalhas, inventou o futebol moderno, e é uma das nações mais poderosas do mundo, tendo papel de destaque na Segunda Guerra Mundial. Os principais pontos turísticos da Inglaterra irão te levar a um país muito rico, cheio de belezas naturais, monumentos históricos e uma rica cultura. Muitos turistas que visitam o país acabam não explorando além de Londres, e perdem a oportunidade de conhecer lugares ímpares, como o imponente castelo de Windsor, ou as ruínas de Stonehenge. Para amantes de artes, ou boa gastronomia, ou passeios culturais e históricos, a Inglaterra é um excelente destino que vai além de Londres, e oferece um mundo de possibilidades e atrações. A partir de 18 de março de 2022, os viajantes vacinados ou não vacinados contra a Covid-19 não precisarão mais realizar teste, nem antes da partida nem após a chegada ao país, nem precisarão preencher o formulário de localização de passageiro antes da viagem. Os Emirados Árabes Unidos são uma nação localizada na Península Arábica. O país é uma federação de 7 emirados, e Abu Dhabi, a capital da ilha, abriga a mesquita Sheikh Zayed, com lustres de cristal e espaço para 40 mil fiéis, além de contar com a ultramoderna Torre Burj Khalifa, enormes shopping centers e extravagantes atrações de entretenimento. E tudo isso graças à sexta maior reserva de petróleo do mundo, além de uma das mais desenvolvidas economias do Oriente Médio. Agora, se você é um viajante que gosta do calor e não dispensa um belo cenário, adora fazer compras e ama passeios que oferecem uma experiência única, com certeza o destino perfeito para você são os Emirados. Um outro aspecto que atrai muitos viajantes de todos os cantos do planeta é a mistura entre a tradição, cultura, história e a modernidade que os Emirados oferecem. Entre as construções imponentes, praias lindíssimas e inúmeras lojas com preços atrativos, há a forte influência do islamismo no calendário local, e comportamento de seus moradores, que também devem ser respeitados e seguidos por seus visitantes. Os Emirados Árabes Unidos decidiram facilitar a entrada de viajantes estrangeiros, e todos os turistas vacinados, incluindo os brasileiros, podem viajar para Dubai ou Abu Dhabi sem a apresentação de um teste PCR negativo. Os Estados Unidos é um país com 50 estados, que cobrem uma vasta faixa da América do Norte, além do Alasca ao noroeste, e o Havaí no Oceano Pacífico. As principais cidades da costa atlântica são Nova York, que é um centro financeiro e cultural global, e ainda temos a capital, Washington, enquanto que Los Angeles, na costa oeste, é famosa pelas produções cinematográficas de Hollywood. Os Estados Unidos têm muito a oferecer, seja pelos seus parques com belezas naturais incomparáveis, ou pela sua arquitetura.
E também as praias, que são belíssimas, além da boa comida, vinho e muito mais, e não será difícil encontrar passeios e atividades ao ar livre por lá. O país oferece turismo de norte a sul, e de leste a oeste, e para todos os gostos. Sejam as praias, as montanhas, os lagos, os desertos, a neve e, claro, as grandes opções urbanas. Não há destino no mundo onde a vida do turista pode ser mais fácil, e as opções de lazer e atividades estão por toda parte no país. Você pode passar anos nos Estados Unidos e ainda não conhecer tudo o que há por lá. Ao chegar nos Estados Unidos, os visitantes internacionais devem apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19, conforme descrito no site do CDC. Bom, agora chegou a hora de arrumar as malas e partir para aquele lugar que sempre quis conhecer. Depois de 2 anos de pandemia, finalmente as coisas começam a voltar ao normal, e muitos países já abrem suas portas para os turistas, para conhecerem suas belezas. Então não perca tempo, e tire todo esse atraso de 2 anos dentro de casa, arrume as malas, parta rumo ao destino de seus sonhos. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por terem assistido. Um forte abraço a todos e até a próxima!